Aleluia. Poder sentar, queridos. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Só os vivos adoram ao nome do Senhor. Aleluia. Só os vivos adoram ao Senhor. Aleluia. Temos aprendido muito aqui com o pastor Saulo, com os irmãos. São vários anos e tantas experiências e tantas maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio. Sou prova do amor do Senhor, sou prova da grandeza que o Senhor está operando em nosso meio. E eu creio que 2020 será um ano de muito mais vitórias. Aleluia! Aleluia! É o Senhor que nos impulsiona, irmãos. Aleluia. Como diz o pastor Saulo, a gente pega impulso, a gente só vai para frente, nem para trás para pegar embalo, né? Glória a Deus. E eu sei que o Senhor, Ele tem grandes coisas para nossas vidas. Se você der lugar, se você der a primazia do teu coração, eu tenho certeza que a ferramenta que está na sua mão, o Senhor vai operar grandemente para ser instrumento usado, a ferramenta afiada. Aleluia, aonde você estiver. Aleluia. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, e eu gostaria de trazer a palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Passagem muito conhecida e que poderíamos evidenciar, né, fatos importantes sobre esses personagens dessa história. E eu poderia nominar essa palavra de evidências de uma vida transformada. Ouvimos aqui pastor Saulo pregando de ser forte e corajoso. Quantos fortes e corajosos temos aqui nessa noite? Quantos muitos corajosos, como diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ele fala ser forte e corajoso. Um pouquinho mais adiante ele fala ser muito corajoso, porque precisa muita força e muita coragem para batalhar. Você já é um vencedor, porque o Senhor te trouxe para esse lugar, um país com cultura diferente. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui trocar a placa do meu carro, que na verdade não era para trocar a placa, era só o adesivo. E a única coisa que eu sabia falar era tag. Imagina a confusão lá da atendente ali, e eu tentando falar que queria uma placa, e não era placa, era um adesivo, e tive que voltar outro dia para tentar resolver uma situação tão simples, que era apenas um adesivo, apenas um decal. E aqui você tem passado por experiências, mas o Senhor é contigo. O Senhor guarda o estrangeiro, aleluia. Ele está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, Ele está conosco nesta noite, aleluia. Eu confio nesse Deus e o Senhor tem nos protegido. Essa passagem nós vamos ver, é uma passagem bem conhecida de todos, e ele fala da cura da lepra de Naamã. Lepra tem um significado de pecado, né? Lepra significa uma doença, e nós vemos que a lepra de Naamã era realmente uma situação tão complicada para ele, porque ele era um homem que tinha uma posição social, né, uma posição no exército do rei da Síria, e a gente vai ver durante a história alguns pontos que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Aleluia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, e eu gosto que a igreja participe, né, porque vocês vão acabar aí dormindo, né? Eu sou um pouquinho mais calmo, assim. Eu sei que alguns pregadores falam um pouco mais alto, e eu gostaria que você, então, me ajudasse fazendo a participação da leitura. Eu creio que temos aqui no telão, eu vou ler o primeiro, e aqueles que quiserem fazer uso, você levante do seu lugar e leia em alto bom som. Nós vamos acompanhar aqui no telão, e você pode me ajudar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Amém. Versículo de número 3. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vocês, número 4. 5. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 6. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra?
Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Aleluia! Aleluia! Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. 12. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado? Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Há profetas nessa casa, há homens de Deus nessa casa. Eu creio. Deus quer te levantar com autoridade no meio de uma geração perversa e corrompida. Aleluia! A palavra do Senhor é tremenda. Eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. São vários personagens, alguns mais importantes e outros menos importantes, mas para o milagre acontecer, Deus vai usar pessoas que estão ao teu redor. Tem alguns personagens que nós vamos nominar aqui, que são de suma importância para que o milagre do Senhor aconteça nas nossas vidas, assim como aconteceu na vida de Naamã. Aleluia. Nós vemos primeiramente, vamos nominar aqui esses personagens dessa história. Primeiro vemos aqui um guerreiro. Depois vemos uma escrava. Vemos a senhora que era a dona dessa escrava. Depois nós vemos 2 reis. Vemos um profeta, os servos desse poderoso comandante e o servo de Eliseu. Aí você me pergunta: nossa, mas por que nominar tantos personagens? Mas Deus tem os seus caminhos, porque a cada um de nós, Deus nos dá possibilidades. Uns têm habilidades para ser militar, como nós vemos aqui, que era um guerreiro, comandante oficial, e seu nome provavelmente significava benevolente. Tem uma tradição judaica que fala que provavelmente Naamã foi que matou Acabe. Há uma tradição, isso não é provado, mas pela história é uma tradição judaica que diz que quando Acabe foi morto, todos conhecem Acabe, né? A sua esposa era Jezabel, todo mundo conhece aquela história e sabe da história de Acabe, um rei muito mau. E de repente, então Naamã, esse comandante oficial, o que acontecia com ele? Vamos ver no versículo 1. Ele tinha algumas características muito importantes. Ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Mas, porém, responda depois de mim. Fala assim, ó. Ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Mas, porém, ele era leproso. Veja esse detalhe. De repente eu servi o quartel, o pastor Saulo serviu, aqui também tem alguns militares, e você sabe que hoje é provado que a hanseníase, no caso a doença de pele, nós sabemos que Naamã, essa doença era uma doença de pele, de vários tipos de doenças, não era apenas uma, né? E ela se manifesta após os 5 a 20 anos. De repente, os sintomas, ela se apresenta mais tarde. E, de repente, ele não sabia que tinha essa lepra. Às vezes, eu vejo isso para nossas vidas como um ensinamento. Tem coisas que, na nossa vida, nós pensamos que não é pecado. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E, às vezes, nós carregamos esse pecadinho de estimação e Deus não está se agradando.
Você entendeu? Ele não está visivelmente aparecendo. Mas lá dentro do teu coração, você que tem o Espírito Santo, ele está lá falando que o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, não está correto diante do Senhor. Mas nessa noite, a cura, a limpeza, o Senhor quer restaurar completamente o nosso ser nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. E eu imagino ele que com sua farda, né? Imagina, quando você veste uma farda militar, encobria provavelmente essa. Alguns têm, eu estava lendo a respeito do comandante, e era um homem respeitado, ele tinha, obviamente, pelas guerras, porque o rei Ben-Hadad, ele era um rei que era inimigo de Israel. O reino foi dividido, né? O reino de Samaria, de Judá, e o reino de Israel. E, obviamente, eles queriam conquistar Israel. E por muitas vezes, por essa razão, ele tomou cativa essa menina que tornou-se escrava, né, da mulher e de Naamã, do comandante. Então, o que aconteceu? De repente, esse homem leproso, obviamente, tinha uma posição de grande estima perante o rei Ben-Hadad. A situação que, para ele, que ele enfrentava todo dia, eu creio que quando ele se olhava no espelho, era uma dificuldade tão grande para ele enfrentar essa situação. Porque se ele fosse judeu, com certeza ele seria desalojado para fora da cidade. Né? Alguns estudiosos que estudam a palavra do Senhor e sugerem que essa lepra ela não era tão contagiosa. E nós sabemos que a lepra nos dias de hoje, ela é transmitida pela tosse, pela mucosa do nariz. Né? No caso, é uma doença que se transmite dessa forma. E ela se manifesta depois de 5 a 20 anos, depende do caso. E eu creio que Naamã, com essa situação, ele não devia saber. Mas, diante da situação, quando isso foi se agravando, eu creio que em sua cabeça ele imaginava: eu tenho uma posição, eu tenho condição, eu tenho um status, eu tenho um poder econômico grande, porque se você vai ver na história aqui, eu tive calculando, vocês viram ali embaixo um pouquinho, o que ele levou, pensando que bênção se compra com dinheiro, com ouro, com prata. Você parou para pensar? Quer dizer, o rei deu uma carta. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, mas a nossa hora passa tão rápido que não dá para esmiuçar todos os detalhes dessa história. E pegou essa carta do rei. Vou levar ouro, vou levar prata, vou levar roupa. E ele pensando que com isso, olha o conhecimento daqueles que estão lá fora tem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu fiz o cálculo de hoje. Falei, vou dar uma entrada aqui no Google, vou fazer um Google, né? Porque o nosso Google hoje responde tudo, né, gente? É uma maravilha. E fui ver o preço do quilo do ouro. 72 quilos de ouro. É equivalente a mais ou menos... Olha a barganha que ele queria fazer com o profeta, gente. Será que não temos profetas nos dias de hoje, trocando favores? Veja bem, eu vou te dar uma estimativa, mais ou menos, nos valores de hoje. 350 quilos de prata equivale mais ou menos a 203 mil dólares. 72 quilos de ouro é equivalente nada mais do que 3.650 mil dólares. 3.650 mil dólares. Mais ou menos calculando as mudas de roupa, vamos dizer aí, em torno de 10 a 20 mil dólares. Cerca de 4 milhões de dólares que ele estava levando em presente para o profeta. Eu quero que você pare para pensar que o nosso Deus, ele não está interessado na quantidade de dinheiro que você tem, na posição social que você tem. Aleluia, aleluia. Talvez alguns profetas se sujeitariam a essa barganha, mas nosso Deus não é um Deus de barganha. Aleluia, aleluia. Esse guerreiro
comandante, respeitado, ele tinha uma deficiência, era a sua lepra. E aqui, como diz o pastor Elton, né, eu vou falar aqui em hebraico, não sei se está a pronúncia correta dessa doença que ele tinha, se chamava Sarahatia, eu creio, usada para designar vários tipos de doença de pele. Então, eu creio que esse homem, com todo esse poder econômico, tinha condições, porque ele levou presente, era um homem rico, mas não podia ser curado daquela lepra. Você não reparou que às vezes o teu dinheiro, ele não traz a tua saúde espiritual nos teus dias de hoje, se você não colocar aos pés do Senhor? Aleluia, aleluia. Mais adiante nós vemos, eu creio que se Naamã perdesse ao povo de Israel, certamente ele seria obrigado a se isolar, porque era costume. Mas como ele era um sírio, então ele não estava sujeito a essas condições. Essa lepra era uma doença incurável. Aleluia. Mas nós sabemos que a hanseníase não é altamente contagiosa. Aleluia. Como eu falei, o segundo personagem importante nessa história, eu creio que muitos de nós se identificam com essa menina, era a menina escrava, serva da mulher de Naamã. Aleluia. O que eu vejo nessa história interessante aqui, que essa menina, essa serva aí dessa senhora, ela conhecia o verdadeiro Deus de Israel. Aleluia. Ela conhecia o Deus que era o Deus que reinava sobre Israel. E nós nos comparamos a essa menina. Será que ser levado cativo, será que ser escravo numa casa de um senhor, será que é uma situação agradável? Qual era a posição dessa menina escrava diante do seu senhor, diante da sua senhora? Será que era uma situação de reclamação? Será que ela lamentava a falta da sua família, longe de sua pátria, longe de seus amigos, longe da família? Como que será que ela pensava? Será que ela reclamava? Será que quando você chega naquela casa lá, que você tem que limpar? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu fiquei horrorizado, porque o primeiro meu serviço que eu tinha, eu trabalhei na construção, e depois também fui para a limpeza. E no Brasil, eu estava lá na banda de música, tocando meu saxofone, esperando que ia ter uma carreira musical, como meu irmão tem lá até hoje, e esperando uma situação. E quando você chega aqui, você fica assustado com a situação. Você tem que pagar a conta, e o trabalho que tem, às vezes, que te surge, é o trabalho, talvez, aquele menos favorecido. É o do escalão mais baixo. Talvez aquela menina se sentia dessa forma, mas ela sabia que podia contar com Deus poderoso, o Deus de Israel que pode todas as coisas. Aleluia! Talvez eu e você deparamos por situações tão diferentes nas nossas vidas, mas o Senhor, Ele quer que você fale do amor dEle, que há profeta nesta casa, que há Deus de Israel, há um Deus que pode curar, o Deus Rafá, aleluia, Ele continua curando nesses dias, Jeová Rafá, aleluia. E o mais interessante que ela contou para a sua senhora, e a senhora automaticamente poderia falar, mas quem é essa escrava? Quem é ela? Quem ela pensa que é? Será que ela está pensando que aqui não há doutores, há alguém que possa fazer alguma coisa? E nós sabemos que não tinha solução. Mas ela creu. Aqui um ponto importante que eu quero trazer para você nessa noite. Um homem ou uma mulher de Deus tem autoridade e acredita num Deus que pode mudar situações. Aleluia! Não importa a situação que você está passando, seja limpando uma casa, seja colocando um tijolo, seja assentando uma lajota, o Senhor é contigo se você colocar a tua confiança no Senhor. Aleluia, aleluia. Preste atenção, um homem ou uma mulher de Deus, que tem autoridade e acredita num Deus que somente Ele pode mudar as situações. Aquela menina possuía mais conhecimento que o rei de Israel. Nós vamos ver mais aqui, um pouquinho mais adiante, o que aconteceu quando Naamã chegou perante o rei de Israel. Outro personagem importante que nós vemos foi, aí como eu já falei, teve a escrava, teve a senhora, teve os dois reis, né, Ben-Hadad, e se você ler um pouquinho mais na história aqui, nos capítulos anteriores,
desse mesmo livro, do livro de Reis, você vai ver uma das coisas que aconteceu, que esse rei Haddad, que era o rei de Damasco, dos reis sírios, da nação síria, o que aconteceu? Ele foi solto, ele tentou atacar Israel várias vezes, e Deus deu o livramento a Israel. Mas Acabe, ele libertou e fez um tratado com Ben-Hadad. Aqui tem um ponto importante: nunca faça tratado com o inimigo. Nunca faça trato com o inimigo das nossas almas, porque ele vai voltar a te atacar. O diabo, ele veio senão matar, roubar e destruir. Saiba que esse homem, por ele estar vivo, e Deus tinha mandado destruir, mas ele conseguiu escapar. Então nós vemos que na continuação da história, então Naamã era comandante desse rei, o rei Ben-Hadad. Aí nós vemos mais adiante, quando Naamã foi contar ao Senhor, ele deu aquela carta. Imagina você chegar para um rei apresentando uma carta e cura essa pessoa. Veja o que ele diz. Veja o que diz no versículo de número 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta, olha a intimação, estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Aleluia. Que interessante é você parar para pensar nessa situação. Assim que o rei de Israel leu a carta, o que aconteceu com ele? Rasgou as? E por que ele rasgou? Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Obviamente Israel estava passando por várias situações e ele pensava que toda a trama era trama para atacar Israel. E naquele momento a situação que explicava sobre o oficial Naamã era realmente a cura. E através da carta, ele usando essa sua diplomacia, muitas vezes pessoas usam do seu cargo, usam da sua situação social para dizer, vai lá e faz isso. Eu quero te falar aqui nessa noite, o nosso Deus é Ele que opera e é da maneira dele que Ele opera. Aleluia. Não é do jeito que nós queremos, não. Leva uma carta que você vai ficar curado. Que fácil que seria para nós chegarmos e tenho aqui uma carta, você ora aí, e foi na pessoa errada. Porque vendo Eliseu, aleluia, Eliseu, se você parar, hoje eu estava meditando sobre a história de Eliseu e podíamos nominar tantos fatos importantes sobre a vida de Eliseu. No versículo de número 8, ele fala, o que começa dizendo? No versículo de número 8, alguém lê para mim? Primeira parte A, versículo de número 8, de 2 Reis 5, versículo 8. Alguém lê a primeira parte? Amém. Só essa parte. Quando Eliseu, o homem... Quantos homens e mulheres de Deus nós temos nessa noite? Homens de Deus, eles tomam a responsabilidade para si. Tinha uma situação difícil. Uma situação que para aquela época, a hanseníase ou lepra, essa doença de pele, era incurável. Mas, o que ele responde para o rei? Por que rasgastes as tuas vestes? Imagina o pânico do rei de Israel. Chegou a rasgar as suas vestes e Eliseu manda uma mensagem dizendo ao rei, o rei de Israel: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Quantos daqui têm essa ousadia de orar por enfermos, saberem que Deus vai curar? Eu quero ver os sinais do Senhor operando em nosso meio. Eu quero ser usado, eu quero ser instrumento. Deus quer te usar, Ele quer te usar. Você é profeta de Deus. Nós estamos aqui para declarar cura nessa nação. Deus quer levantar você com autoridade, com força nessa geração. E assim como fez Eliseu. Aleluia, aleluia. Por que rasgaste as tuas vestes?
Muitas vezes nós nos deparamos diante de situações como a de hoje. Você fica temeroso, você se assusta, mas nós confiamos num Deus poderoso que sabe todas as coisas. Aleluia, aleluia. Ele é capaz, o nosso Deus é o nosso guarda, Ele não dorma, Ele não tosqueneja. Aleluia, e Ele está conosco. São situações que querem fazer com que nós entramos em pânico. Mas se nós estamos com nossos pés plantados sobre a rocha, aleluia, aleluia, se nossos pés estão pisados sobre a rocha que é Jesus Cristo, nós sairemos vitoriosos, aleluia, oh glória, aleluia, eu sinto a presença do Senhor neste lugar, aleluia. E aí, Eliseu manda enviar um mensageiro, vá, entrega essa mensagem ao rei, e envia esse homem a mim. Agora o mais interessante, então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Aí o profeta do Senhor envia outro mensageiro para dizer o seguinte, olha que interessante, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Nem sair do seu aposento. Pastor, um conselho, às vezes você manda mensagem, pastor, eu entrego a mensagem, se o senhor me entregar, eu vou entregar lá para o senhor. O senhor não precisa ir no meu lugar, eu vou lá e entrego, pastor. Ele nem saiu do seu aposento, mandou apenas um mensageiro. Mas se você parar para pensar aqui, a resposta da bênção já estava na mão de Naamã. E Naamã rejeitou. Não é assim com nós outros, com a gente? A gente às vezes não quer agir da nossa forma. Nós já temos a bênção já foi proclamada, já foi decretada, e nós estamos postergando, deixando para aproveitar aquilo que Deus tem para você agora. Ele colocou desculpa. O que aconteceu? Mandou um mensageiro, e a mensagem era simples: vá e lave 7 vezes no Rio Jordão, o mesmo rio que Jesus foi batizado. Você parou para pensar? E o que aconteceria com sua pele? Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eu quero ter fé para crer na promessa do Senhor, sem dúvida alguma. Eu quero que o Senhor, aleluia, eu quero que o Senhor esclareça em nós, que tire toda a dúvida nessa noite, que o Senhor tem promessas grandes para a tua vida, aleluia, e que você possa tomar posse, e que você não duvide. Mas ao contrário disso, o que aconteceu com Naamã? Ficou indignado, e saiu dizendo. Aí, assim como nós, gente, nós queremos que Deus haja do jeito que nós queremos, mas Deus, Ele é infinitamente mais. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe, Ele conhece o teu coração. Ele quer trabalhar lá no fundo. E sabe onde ele trabalhou em Naamã? Foi no orgulho. Talvez ele vivia de pompa em pompa, com os senhores, sendo respeitados. Ele tinha esse reconhecimento. Vivia num ambiente onde, a própria palavra diz, ele era honrado, um homem de honra. Talvez por ser um guerreiro formidável em batalha. Mas tinha uma coisa dentro dele, ele tinha orgulho. E nós vemos notoriamente aqui, nesse versículo aqui de 11, a seguir ele fala, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo. Ele já tinha premeditado em sua cabeça que, olha, ele pensava, com os presentes que eu estou levando, imagina, 72 quilos de ouro, imagina, roupas, prata. O homem vai sair de lá, vai me receber, vai colocar a mão, vai se levantar de pé, vai interceder por mim e eu vou ficar curado. Mas Deus tem diferentes planos para nossas vidas, quando nós nos sujeitamos a Ele. Aleluia! Quantos querem viver os planos do Senhor, mas querem se sujeitar àquilo que o Senhor tem para a tua vida? Deus quer te curar nessa noite, o Senhor quer te limpar de todo o mal, o Senhor quer te preparar para a sua vinda. Os dias são difíceis, mas a volta do Senhor, aleluia, está perto, aleluia. Eu quero estar com Ele. Não se acomode, não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde.
Estamos vivendo dias difíceis, mas precisamos transformar, aleluia, pela renovação da nossa mente, para saber qual que é a vontade do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Naamã não entendia isso, porque ele estava certo. Quem está certo tinha certeza que o Senhor faria conforme a vontade dele. Ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Deus já decretou a bênção. Você fica indignado, furioso, não entendendo os planos do Senhor? Jesus tem misericórdia. Que o Senhor nos ajude nessa noite a entendermos os planos do Senhor, para que Ele possa trabalhar no nosso ser, limpar-nos completamente, livrarmos da soberba. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor aqui diz que no Salmo 147:6 ele fala assim: o Senhor levanta ou sustém o oprimido ou humilde, mas esmaga, abate, lança por terra o ímpio. Tiago 4:6-17 ele fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aleluia. Aquele que se humilha na presença do Senhor, o Senhor o exaltará, o Senhor o levantará. Aleluia. Saiba que não é na força do seu braço, não é a condição social que você tem, ou o dinheiro que você tem. Saiba que é a graça do Senhor. Aleluia, aleluia. Fomos justificados diante dEle. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nossa, como o nosso tempo passa tão rápido. Aleluia. A tua vitória está condicionada ao temor a Deus. Aleluia. A tua vitória está condicionada ao temor a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ele sai dali, imagina, indignado, furioso. Mas, aqui que eu quero chegar num ponto importante. Os servos dele tinham mais conhecimento, mais sabedoria que talvez propriamente ele. Disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa mais difícil, o senhor não o faria? Aí, quanto mais ele apenas diz que você se lave e será purificado. Aí tem situações que na sua vida a gente passa por tantas circunstâncias e é importante o apoio de você, de cada um de nós, para aquela pessoa que está em dificuldade. Palavras de edificação, palavras que possam levar a pessoa a alcançar o milagre do Senhor para a vida dela. Esses servos falaram: não é uma coisa tão difícil, se é apenas você se lavar. Aleluia. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Aí, obviamente, um pouquinho antes, eles disseram: quanto mais ele apenas diz que você se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes. Imagina, 7 vezes. E a Bíblia fala que o número 6 é o número do homem, o número 7 é o número de Deus. E essas passagens, elas nos mostram a grandeza, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Imagina 7 vezes, para queimar ele, para tirar todo o orgulho que ele tinha na vida. Imagina, de Naamã, a primeira vez, nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, quarta, quinta, sexta. Na 7ª vez, aleluia, sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia, aleluia. Deus quer nos renovar, Deus nos quer nos purificar a cada dia. Deus quer trabalhar o nosso ser, nos preparar para a sua vinda. Eu sei que o Senhor tem mais para cada um de nós. Aleluia. E os próximos personagens que nós poderíamos ver, a nossa hora já se foi, que interessante. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Olha a conversão aí de Naamã. Senão aonde? Hein? Aleluia. Por favor, aceita um presente do teu servo. Olha o perigo aí, gente.
Antes disso, nós vemos na história também um pouquinho mais adiante, quando Ben-Hadad morreu, Azael veio e ofereceu presentes a Eliseu. E da mesma forma, Azael, sabendo que Ben-Hadad estava doente, né, Deus dá uma palavra para Eliseu, falando que ele iria morrer, ia viver e morrer. E agora eu te explico por quê. Porque Deus dá a palavra que ele ia viver, mas no outro dia, Azael pega um cobertor e sufoca Ben-Hadad. E Ben-Hadad morreu dessa forma, ele estava doente, e Azael assumiu, né, a Síria. Só para esclarecimento para vocês. E aí, embora Naamã, veja o seguinte, a resposta do profeta. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Será que eu e você não aceitaria esses 72 quilos de ouro? Ou as roupas, ou a prata? Aleluia, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro. Oh Deus, nos dá graça, Senhor Deus, a vivemos o projeto do Senhor Deus, sem sermos influenciados por esse mundo. Aleluia. Queremos mais de Deus, não apenas o que Ele pode oferecer, nós queremos é Deus. Aleluia. Aleluia. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas ao presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas da terra. Ele queria levar para um sacrifício, como holocaustos. Mas que o Senhor me perdoe por única coisa. E veja aí, ele tinha que adorar no templo, aí ele faz uma explicação, dá aí uma. Mas o que me interessa aqui no final é o seguinte: a questão desse outro personagem, o servo de Geazi. Só para fechar, quando Geazi viu que a caravana de Naamã estava um pouco longe, o servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo Senhor, pelo nome do Senhor, que eu corri atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Gente do céu, servo de Eliseu. Às vezes nós estamos na igreja, queremos aquilo que Deus quer oferecer, os benefícios através de pessoas que podem te dar alguma coisa. Eu estou aqui porque eu quero é Deus. Eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Aleluia. Temos que buscar ao Senhor com integridade nos nossos corações. Só para finalizar, sabendo que Geazi foi a lepra que saiu de Naamã e entrou em Geazi. O cuidado que nós temos que ter com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca. Servir a Deus é uma honra, é um privilégio. Mas saiba que Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Se você fez um voto diante do Senhor, cumpra. Deus é fiel, Ele é maravilhoso, Ele quer te abençoar, Ele quer te levar a caminhos grandiosos. Mas seja obediente à voz do Senhor, jamais se desvie dEle, antes nos caminhos do Senhor, que Ele tem grandes coisas para a sua vida. Aleluia. Poderíamos falar tantas outras coisas aqui que eu anotei, mas o nosso tempo já se passou. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite. Aleluia. Aleluia. Que nós não possamos nos vender, aleluia, diante de ofertas, às vezes, e ofertas, olha, tremendas, mas que possamos adorar ao Senhor com a integridade do nosso coração, sabendo que é Ele o nosso provedor, aleluia. Nessa noite, eu queria te fazer um convite, nossos irmãos que estão nos acompanhando na internet, via mídia, se tem alguém que ainda não aceitou Jesus no seu coração e quer fazer essa decisão ainda hoje para viver os propósitos, os planos do Senhor para a sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Se tem alguém no nosso meio, você se sinta à vontade. Este é o lugar que o Senhor quer mudar a tua vida. Assim como Naamã foi livre da lepra, que significa pecado, o Senhor quer te trazer ao teu coração
toda a limpeza. Ele quer te lavar o teu coração nesta noite. Tem alguém? Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém? Aleluia, aleluia. Tem alguém que quer aceitar? Todos somos já salvos. Quantos salvos temos aqui nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. É bom pregar para crente, né? Não se escandaliza. Aleluia. Que personagem você é nessa história? Que personagem você é nessa história? Você talvez seja aquela que se compara àquela menina escrava que deu testemunho que há Deus em Israel. Aleluia. Quem nós somos nessa história? Eu quero que neste momento, se você tem desejo, não quero forçar ninguém aqui, não quero, esse não é o meu feitio, mas se você tem alguma coisa que quer colocar diante dos pés do Senhor nesta noite, alguma coisa que tem machucado o teu coração, alguma coisa que você sente que precisa ser curado, que você precisa ser limpo, este é o lugar, nos pés do Senhor, é no altar do Senhor. Você pode fazer isso nessa noite. Eu gostaria de te convidar nesta noite para você vir. Enquanto nós oramos, enquanto o nosso grupo de louvor vai estar louvando ao nome do Senhor, você tem um minutinho para refletir. Aleluia. Aleluia. Eu vou te dar alguns minutos. Se você tem esse desejo, coloque diante do Senhor, sabendo que Ele é o Deus poderoso que faz